Olá e bem-vindos ao Versos do Roger. Então hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa que me interessa muito, que me agrada muito, que é a leitura. Se você gosta de leitura, se você gosta de literatura, se você gosta de escrever, se você gosta de criatividade, considera se inscrever aqui no canal, esmagar o botão de like aí, os comentários, que a gente traz vídeos sobre essas coisas toda segunda, quarta e sexta. Hoje o vídeo é um pouquinho mais geral sobre alguns pensamentos meus, mas eu acho que muita gente que tá aí pode se interessar, que é sobre ler em público. Eu sempre tive uma ideia sobre isso, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu queria que antes vocês ah, pensassem assim, qual foi a última vez que vocês viram alguém lendo em público, lendo no metrô, lendo, esperando o Uber, lendo num parque. Qual foi a última vez que vocês fizeram, que isso aconteceu? Porque na minha vida isso não acontece muito, não. E aí eu vou falar por que eu acho que isso seria importante de acontecer mais. Primeiro, esse vídeo foi inspirado por aqueles perfis que agora até tem um no Threads que tá bombando bastante, que é sobre pessoas lendo, né? Ele tira a foto da pessoa, tira a foto do livro, tira a foto dela lendo, assim, em público mesmo, sem meio desavisado. Eu adoro essas fotos. E é legal ver a, a foto da pessoa, o que que ela tá lendo, tentar fazer um paralelo ali entre o, o visual dela com o que ela tá lendo. É legal. Enfim. Mas por mais que tenha esses perfis que destaquem isso, me parece que a leitura em público está cada vez mais incomum. Tanto porque a gente migrou para mídias digitais, né? Por exemplo, não vejo pessoas lendo jornais mais em público, nem revistas. Tu vai num consultório médico, tu não pega a revista para ler, tu pega o teu celular e mete a cara ali e já era. Não tem nem espaço para a pessoa que tá sentada na tua frente imaginar o que que tu tá lendo na revista, ou não tem como ver o que tu tá fazendo no celular, né? E pelo amor de Deus, não fiquem olhando o que que os outros estão fazendo no celular, né? Mas, enfim, tá cada vez mais raro isso acontecer, porém é um ato super poderoso. É uma das coisas que eu acho que, enquanto leitores, a gente deveria fazer mais. E por que isso? Eu sempre tive essa ideia. E aí, quem foi meu aluno vai lembrar, tem algum aluno meu aí deixando nos comentários. Ah, sempre que eu tinha. Sempre não. Geralmente, quando tinha provas, quando eu ia aplicar uma prova, eu sentava na frente, até na classe mesmo, na mesa de alguma dos alunos, né? Na mesa dos alunos mesmo, não na mesa do professor, eu sentava em cima e eu botava até um óculos escuro dentro da sala e ficava lendo, né? E aí, toda essa performance era não só para os alunos entenderem que eu tava de olho neles, sei lá, não sei, mas que eu podia estar olhando para qualquer lugar, porque eu tava de óculos escuro, então se eles quisessem colar ia ser difícil, mas também porque eu acredito assim na vida de professor mesmo, que o professor às vezes é um dos poucos contatos com adultos que as crianças têm fora do ambiente familiar. Então, assim, o ideal seria que essas crianças tivessem um ambiente familiar onde as pessoas leem, né? Um ambiente familiar onde tem um tempo de leitura, um ambiente familiar onde o pai e a mãe ah, pegam livros e leem na frente da criança, mas a gente sabe que o ideal, ele se escapa da realidade, né? Então, eu tenho certeza que a maioria dessas crianças, em vez de ver o pai lendo livro, ou a mãe lendo livro, vai ver o pai e a mãe no celular, né? Então, eu fazia questão de não pegar o celular quando tava dando aula, raramente, só se tinha alguma coisa muito urgente na família. E nas provas, eu lia, ou pelo menos ficava de olho neles e fingindo que eu tava lendo ali. Por quê? Porque é importante a gente normalizar a leitura. É importante que as crianças, os adolescentes principalmente, eles se liguem que a leitura não é só uma coisa que se faz dentro da escola, assim, como obrigação, mas que as pessoas ao redor deles leem pra ter prazer, ou para ter mais conhecimento, ou para se aprimorar em algum assunto, era importante para mim ali ter isso. Tanto que eu sempre tinha livros na minha bolsa, quando eu ia dar aula, sempre tinha um livro ali para se desse para, sei lá,
evitar a sala dos professores, que eram... Quem é professor sabe. E ficar lendo. E as crianças verem eu lendo, tá? E isso, com as coisas da tela, ver uma pessoa com atenção plena num livro, ver que isso é possível, é muito importante a gente mostrar isso. E aí eu falo mais para crianças e adolescentes mesmo, gente. Quando a gente vai ler em público, quando é esse o canal, crianças e adolescentes, para dar aquele clique, tipo, nossa, tem gente que lê para se divertir? Tem. E eu sempre dizia para os meus alunos, se você não está se divertindo lendo é porque você não achou o livro ainda que te agrada. Se você lê um livro e você não consegue imaginar as coisas direito, ou não consegue se colocar na história, talvez é porque você precisa um pouquinho mais de treino. E aí quando a gente vai dando atenção plena para um livro em público, as pessoas ficam, ó, eu posso largar aqui essa rede social que só tá me fazendo passar ódio, e eu posso de repente pegar um livro. Talvez o livro vai fazer eu passar ódio também, talvez, mas pelo menos eu vou estar estimulando meu cérebro de uma maneira diferente, né? É uma forma de a gente também valorizar o livro em si. Para mim, isso como escritor, né, é um ato de resistência. Valorizar o livro físico, valorizar a arte de fazer livros, valorizar a, a, a própria indústria de gráficas, de editores, de ilustradores, de pessoas envolvidas. São tantas pessoas envolvidas na produção de um livro que vocês não têm nem noção. Então, você pode valorizar comprando e lendo em casa, beleza, mas se você lê em público, você tá valorizando 2 vezes, 3 vezes mais. Porque além da compra e do valor financeiro, tem essa valorização de circulação desse livro em espaço público. Imagina que às vezes eu viajo que as coisas têm uma alma, né? E daí fico pensando, imagina que triste para um livro ficar numa estante, ser lido só uma vez, ficar numa estante. Agora, se tu passear com ele, se tu levar ele no parque, olha que legal. Tô zoando, mas é uma coisa que pra mim eu penso, eu como fazedor de livros, tanto como escritor, como editor, como, né, curador de uma editora, enfim, diretor, eu fico pensando se não gostaria de fazer livro só pra que ele fosse uma estante. Por mais que a gente quer que ele seja bonito, que a pessoa queira mostrar ele na casa dela, eu acho isso massa. Eu tenho aqui alguns livros aqui atrás. Enfim, tem outros que estão meio escondidos, mas que se fossem mostrados seria bonito também. Eu fico pensando nisso. E aí, imagina isso, se você lê em público, se você estimular uma pessoa a ir atrás de um livro. A gente fica nessas de viver a nossa vidinha individualmente, mas nada é individual, a gente sempre influencia as outras pessoas de algum jeito. E aí, é isso, você pode ser a pessoa que vai influenciar todo mundo ficar com a cara no celular. Ou, de repente, uma criança, ou um adolescente, ou um pré-adolescente vai ver e vai... Opa, será? Será que eu também posso ler em vez de ficar aqui viajando, sem, né, olhando pro nada, olhando pra tela do celular? Será? Então, se você influenciar uma ou duas pessoas em um mês, parece pouco, mas imagina, você influenciou uma ou duas pessoas. Eu tenho comigo essa coisa de que a gente vai fazendo atos pequenos que vão, às vezes, gerar um eco muito maior do que a gente pensa no mundo. Então, imagina o poder que tem ler em público. E aí também tem além do outro, tem a tua relação com a leitura também. Talvez, não sei, talvez você pode estar passando por um momento que você não está conseguindo ler muito. Que tal mudar o ritual da leitura? Que tal você, em vez de tentar ler em casa, onde tenha um monte de coisa te distraindo, você não vai num parque ler? Não vai pra um café ler? Uma vez, eu moro numa cidade pequena que não tem muitos espaços, assim, de entretenimento, assim, para jovens. Mas uma vez tinha um pub aqui na cidade que era muito legal e eu ia, às vezes, sozinho com um livro.
parando pra pensar, eu era performático antes de se falar em ser performático. Mas tudo bem. É isso, às vezes a tua leitura tá estagnada, tu pode tentar mudar o ritual, tu pode tentar ler em outros momentos, ler em outros lugares, ler perto da natureza, né? Imagina que legal você poder ler escutando os passarinhos, sentado numa grama, enfim. A sua relação com o livro passa a ser não só de, eu preciso terminar esse livro, mas passa a ser uma companhia para você passear, né? E aí a gente vai tornando os espaços mais culturais, a gente vai ocupando espaço com cultura, com arte, a gente vai visibilizando a leitura, né? A gente vai, às vezes, até se reconhecendo enquanto leitores, né? Fora, né? Talvez tenha pessoas que gostem de ler moram no seu condomínio, mas você não sabe porque tá cada um em casa lendo. Você podia ter um clube de leitura no seu condomínio, mas tá cada um lendo sozinho em casa. Agora, se um começa a ler no parquinho do condomínio, outro começam a se cruzar e criar conexões. Aí tá o poder de ler em público também. Então eu te convido aí e essa vai ser uma coisa que eu vou lançar daqui a pouco, um desafio de literatura pra gente fazer no verão. Te convido aí a fazer um desafio, ler em público. Leve um livro, próxima vez que você for no parque, próxima vez que você for pegar um ônibus, próxima vez que você for passear e talvez vai ter a oportunidade de sentar um pouquinho e ler. Leia em público e se quiser, vai lá nas redes sociais e mostra pra nós, tá bom? Me marca lá e eu vou ficar bem feliz. Então, por enquanto é isso. Se você chegou até aqui e gostou, considere esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like, comentar alguma coisa e lembre-se, não façam nada que eu não faria e levem um livro.